Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Nossa aula de hoje é a aula 32, Médios Especiais. Conforme todos já sabem, a nossa referência aqui é o nosso jornalzinho, que abrange esse jornal de estudo. Ele sempre traz para vocês informações úteis sobre essas questões dentro das apostilas da Federação, dentro do Pentateuco, né, das obras, né, que Kardec codificou para nós, que é ditadas pelos Espíritos, e algumas outras obras espíritas. Então, que todos sejam bem-vindos, que o Mestre Jesus possa estar sempre nos iluminando, que possamos aproveitar a intuição dos bons Espíritos para que possamos compreender melhor. Então, essa aula de hoje ainda é um estudo que faz parte desse tema 11, Responsabilidade na Prática Mediúnica, que nós estendemos em mais vídeos, né, porque é um assunto maior, né, dentro desse tema. E queríamos pedir a vocês que não desistam. Nós geralmente temos problemas para estudar, todo mundo tem. Eu mesmo fiquei alguns meses sem apresentar o vídeo, mas não é motivo para desistirmos. A Federação mesmo, Federação Espírita do Brasil, tem colocado propagandas, anúncios para o estudo da mediunidade. Quanto é importante fazermos esse estudo, não é mesmo? Então eu queria que vocês aproveitassem, não desistissem assim tão fácil. Na verdade, tem alguns que até arrumam motivos. Eu tenho trabalhado demais, preciso descansar, né? Eu não sou médium, ou outros, eu não tenho a mediunidade ostensiva, só uma sensibilidade pequena, depois eu vejo esse assunto. Não, todo o assunto da obra deve ser estudado. Os espíritos, quando eles começaram a responder as questões no Livro dos Espíritos, eles nos trouxeram esse entendimento de que precisamos explorar para entender o conteúdo. Eles não querem que nós fiquemos apenas nas perguntas e respostas. E por isso Kardec até desenvolveu dentro das questões do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Veja como é importante nós lermos também as revistas espíritas, né? E a Federação Espírita ela já deixou duas apostilas, uma obra excelente, duas apostilas sobre mediunidade, estudo e prática, que é a nossa referência aqui. Claro, nós utilizamos de outros livros, porque eles também colocam outros livros dentro da obra. Tá? Ninguém aqui é uma sumidade, né, no assunto. Eu também estou estudando junto com vocês. Então estou compartilhando praticamente o meu estudo, trazendo para que vocês possam também seguir, dar uma continuidade, desenvolver aquilo que vocês possam adquirir aqui, através do nosso estudo. Tá ok? Então, dentro aqui do que nós estamos vendo sobre médiuns especiais da responsabilidade na prática mediúnica, nós temos aqui do Livro dos Médiuns, né, com o Espírito Erasto, que ele fala que apenas uma coisa provaria, né, que não é bom médium, isto é, que tenha assistido espíritos maus. Olha, do que ele está falando aqui nessa frase? Ele está justamente se referindo àqueles médiuns, conforme eu coloquei antes aqui, que não aceitam críticas. Porque existem médiuns que eles se acham, vamos dizer assim,
os donos da verdade, né? Eles se acham poderosos, né, por possuírem a mediunidade. Mas esse é o nosso problema do ser humano, não só dos médiuns, de todos nós. Desenvolver a humildade é o primeiro degrau dentro das bem-aventuranças, né? Nós temos que aprender a ser humildes. E o médium mais do que nunca, porque ele está com, vamos dizer assim, com uma propriedade, né? Desculpe, carregando essa propriedade mediúnica, vamos dizer assim, né? Que poucos possuem atualmente e que é muito necessário. Mas necessário de que forma? Para auxiliar os espíritos sofredores. Não temos mais necessidade de ficar recebendo livros, obras, né? Porque ainda é muito atual o trabalho de Kardec. Até mesmo porque Kardec só foi codificar. O trabalho mesmo, o conteúdo são dos espíritos. A religião é a religião dos espíritos. Nós não podemos ficar mexendo, né, nesse conteúdo. Por isso que aqui, olha, eu trago das obras básicas, livros da Federação Espírita, né, psicografias de autores diversos, autores espíritas, né, nós trazemos e essas informações elas são para serem utilizadas em nossos pensamentos, para que cada um consiga formular, né, o seu entendimento. Então, o livro dos médiuns, né, como diz aqui, né, no Espírito Erasto, ele chama a atenção disso, porque se o médium não aceita crítica alguma, então por quê? Porque nós temos consequências que não serão boas. Então ele diz aqui, ó, muitas escolhas aparecem para eles. Né? Para quem? Para esses que são médiuns e podem decidir por seguir o verdadeiro caminho espírita. Então o médium pode decidir de uma hora para outra, conforme nós também, que não temos mediunidade ostensiva, podemos seguir de uma hora para outra o caminho do bem, o caminho espírita. Ele pode estar em outra religião, você não pode exigir que ele saia da outra religião a qual ele pertence. Não é mesmo? A mediunidade, ela existe independente de religião. Não é porque você é espírita que você vai ser médium. Mas, por você ser espírita, que você teria, assim, como meta principal, né, aquele dever e fazer a caridade, que ela consiste também no amor ao próximo. E o médium, quando ele está no espiritismo, praticando mesmo as suas ações dentro do espiritismo, ele está fazendo essa caridade, o amor ao próximo. Mas que próximo é esse? O espírito desencarnado, sofredor, ele está precisando de ajuda. Por isso que não devemos mais ficar buscando psicografias com nomes importantes, porque tem muito embuste, tem muita falha, não só do lado de cá, mas do lado de lá também. Os espíritos que erravam aqui, que já trespassaram, já voltaram ao plano espiritual, estão lá também com a mesma, de repente não evoluíram, estão com a mesma ideia de enganar e vão se aproveitar daquele médium que de repente até o médium consegue ver o espírito, mas ele pode se transformar, ele pode se fazer parecer com o que você mais deseja. Então, o que nós podemos fazer com certeza para evitarmos isso?
trabalharmos no auxílio dos espíritos sofredores. Então você não quer saber quem é, não quer saber nome, se é importante, se não é, se foi, se é... Não, você quer saber de auxiliar, de ser o primeiro socorrista. E para que essas coisas ocorram, você também precisa estar no centro espírita, não fazer isso em casa, nas ruas, em lugares que não são apropriados. O centro espírita tem um local adequado, tem o dia certo da reunião mediúnica, onde todos, nós já estudamos isso aqui, todos se preparam. Por isso nós estamos vendo aqui a responsabilidade, tá, na prática mediúnica. Nós temos um conceito aqui de mediunidade, só para que vocês se recordem, tá? Que trazido aqui do Herculano Pires. É um trecho do livro Mediunidade. É um livro interessante também para a gente consultar. E ele diz o seguinte: médium quer dizer medianeiro, intermediário. Nós já sabemos disso. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Também já estudamos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. Vamos prestar atenção aqui nessa frase. Nós estamos só recordando, tá, pessoal, o que nós já estudamos em vídeos anteriores, tá? Mas fazemos questão de trazer aqui essa recordação porque estamos dentro da prática mediúnica, dentro da responsabilidade, né, de médiuns especiais, trazendo então sobre os médiuns, recordando. E ali esse ponto que o Herculano Pires aborda é muito interessante e muito importante da gente não esquecer, né? Não existe ritual dentro do Espiritismo, não existe, só em outras religiões, tá? Talvez você encontre resistências. Alguns falam assim: mas nós já estamos praticando um ritual obedecendo o horário. Tem gente que vai falar isso, porque você vai fazer a reunião sempre no mesmo horário, tá? Isso é um ritual. Responsabilidade. Existem situações que você precisa definir alguns pontos que são pontos de responsabilidade. Tá? Não pode ser tudo ao Deus dará, vamos fazer a qualquer momento. Quem está do outro lado não estará ali fora daquele horário marcado, vamos dizer assim. É um encontro marcado. Que responsabilidade você teria se você pudesse ir ao seu trabalho em qualquer horário? Então é ritual também? As pessoas buscam, às vezes, motivos para darem continuidade às práticas ritualísticas de outras religiões dentro do Espiritismo. Manter o horário não é prática ritualística, é responsabilidade. Tá? Deixar o ambiente limpo é responsabilidade. Fazer a prece antes de iniciar o estudo ou os trabalhos é responsabilidade na prática mediúnica. Vocês estão reforçando aquele vínculo que já existe entre os participantes durante o mês inteiro. Durante o preparo que cada um teve em sua casa, fazendo suas preces, suas orações, suas meditações, suas leituras, para juntos ali serem um grupo agindo em uníssono, um só. Todos com o mesmo objetivo, sem estarem com aquelas perturbações nas mentes de problemas de casa, problemas sociais e de outros diversos. Então, vamos ficar atentos para isso que Herculano Pires nos lembra aqui, que nós já falamos sobre isso, né? Nada de tentar ser um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação, correto. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial das coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca, nos afeta
com as suas vibrações psíquicas, afetivas. Da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, a mediunidade se desenvolve no processo de relação, né? Então, é um processo de amizade, de compreensão, né? De amor ao próximo, porque apesar de ser um espírito que às vezes você não enxerga, ou se enxerga, mas está no plano espiritual, não está aqui junto conosco, é um outro ser humano, é um outro indivíduo, né? Que nós estamos auxiliando. É um processo de relação. Você está se relacionando ali com outro indivíduo. A matéria se torna o médium do espírito, é outra observação importante. Assim, a vida é uma permanente manifestação mediúnica do espírito, que por ela se projeta e se manifesta no plano sensível ou material. E aí, aquela frase de Kardec, todos somos médiuns. Não é verdade? Então, o inteligível, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, dá sua mensagem inteligente através das infinitas formas da natureza, desde o reino mineral, vegetal e animal, até o reino hominal, onde a mediunidade se define em sua plenitude. A responsabilidade do homem, da criatura humana, nós estamos falando de responsabilidade. Uma expressão mais elevada do médium adquire dimensões cósmicas. Ele é o produto multimilenar da evolução universal e carrega em sua mediunidade individual o pesado dever de contribuir para que a humanidade realize o seu destino cósmico. A compreensão desse problema é indispensável para que os médiuns aprendam a zelar pelas suas faculdades. Herculano Pires, livro Mediunidade. Eu trouxe aqui trazer para vocês porque ele fala de responsabilidade. E responsabilidade de todos. E ele mostra que com a mediunidade você é mais responsável ainda. Porque é um desenvolvimento, não só... ali ele mostra que todos somos médiuns, por causa dessa comunicação do nosso próprio espírito através do nosso corpo, né, material, aqui com a natureza. Mas aqueles que desenvolveram também naturalmente, né, aquelas glândulas no organismo, na parte orgânica, isso é um desenvolvimento natural, sim, mas milenar, multimilenar, conforme ele diz. Então nós temos mais responsabilidade ainda com a nossa mediunidade extensiva, tá? Nós vamos agora apresentar, dentro do item 197 do Livro dos Médiuns, conforme eu falei, nós utilizamos as obras, tá? Isso aqui não é nada inventado da minha cabeça, não são palavras minhas, né? São o conteúdo mesmo das obras. Então agora dentro do Livro dos Médiuns, o item 197, bons médiuns. Vamos ver o que ele diz aqui nessa questão. Diz que médiuns sérios está dentro desse critério aqui de bons médiuns. Médiuns sérios são aqueles que os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades, para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, se utilizando delas para a satisfação de curiosos ou indiferentes, ou para futilidades. Então nós temos que o médium sério é um médium responsável. Por isso nós estamos dentro do tema 11. Médium sério é um bom médium. Veja o quanto é importante a questão moral. Então nós começamos na ignorância, evoluímos para o hominal. Então estamos com o nosso pensamento dentro da fase material e caminhando para a fase espiritual, que será a nossa evolução moral, né? Nós precisamos dessa evolução. E para isso precisamos ser sérios. Médios modestos, dentro ainda de bons médios. Os que
nenhum reclamos fazem das comunicações que recebem. Muitos reclamam que querem ter comunicações de espíritos com nome, renome internacional ou não sei o que, falando de tal. Não reclame de comunicações, vocês estão trabalhando, nós já falamos. Nós estamos trabalhando em socorro aos espíritos sofredores. É o primeiro socorrido. Tá? Não é para ficar recebendo Dom Pedro, escrava Anastácia, seja lá quem for. Por mais belas que sejam, né, essas comunicações, não devemos nos enaltecer, né, com elas e nem tampouco reclamar. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo de mistificações, longe de evitarem as opiniões desinteressadas. Solicitam-nos. Então, o médium modesto, ele vai estar ali solicitando realmente a comunicação, seja quem for, não vai procurar nome, nem ele está ali querendo saber o que o espírito está ali precisando de ajuda. Para isso precisa conversar, então precisa ter aquele mediador, aquele que vai estar auxiliando o médium também na reunião. Nós já vimos isso tudo, o papel de cada um ali, né? Em outros estudos, nós já vimos sobre isso. Então é preciso que o médium traga a mensagem, traga a comunicação. Não é isso? Por isso que é médium, tá? É intermediário, tá bom? Então, médiuns sérios, médium modesto. O que mais aqui? Colocou também médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. É um médium devotado, tá? Médium devotado é isso. O que nós podemos tirar daqui, até lembrando o Divaldo Franco uma vez, ele falou que ele estava passando mal, não estava muito bem, né? E aí o que ele fez? Ele queria ir para a reunião mediúnica, estava quase na hora. A pessoa falou assim, você não vai, você não está muito bem. Ele não conseguia nem se levantar direito. Não vai não. Ele, não, eu vou sim. Não vai, Divaldo, já está em cima da hora, você não está bem. Ele, eu vou, não posso chegar atrasado. Olha o compromisso. Ele levantou mesmo passando mal e foi, né? Falou que chegou questão de segundos antes de iniciar, senão ele não poderia entrar. Olha o respeito dele com todos ali. E olha que é Divaldo Franco, né? Então ele conseguiu chegar a tempo antes do início para não desrespeitar, porque depois ele não poderia entrar. Ele mesmo falou isso, estava na consciência dele. Não pode haver essa perturbação. Eu vou a hora que eu quero. Lembra que nós falamos do compromisso? Não é ritual, é responsabilidade. Mais uma vez comprovando aí, dessa vez através de Divaldo. Então é um médium devotado. É uma missão a cumprir. E deve, quando necessário, sacrificar gosto, hábito, prazer, tempo, né? Quer dizer, ele sacrificou ali que ele não estava muito bem, estava doente. Médiuns seguros, tá? O que seriam esses médiuns seguros? Os que têm a facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Isso é importantíssimo. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, médios seguros, por exemplo, o exemplo de Valdo, Chico Xavier, né, o Raul Teixeira, mas nós podemos lembrar questões em que, mesmo sendo médios seguros, foram iludidos. Né? O Chico, naquela época da revista O Cruzeiro, Emmanuel quis dar ali uma lição para ele também. Então, assim, né?
E ele até psicografou no livro sem perceber, em inglês mesmo, lá, que ele deu de presente. Então vocês veem que nós não podemos, mesmo um médium seguro, se distrair um pouco, deixar de vigiar e de orar. O Raul Teixeira, ele quase foi enganado. Ele estava em casa, que ele não estava muito bem, ele contando, já falei isso para vocês. E ele recebeu a visita em espírito do Divaldo. Falou, será que o Divaldo está querendo falar comigo para vir assim? Né? E agora que ele está lá no congresso, o Divaldo está no congresso, eu não pude ir, e ele foi e recebeu aquele espírito que dizia que era Divaldo Pereira Franco, mas por ele ser fiel à doutrina, ele conseguiu perceber que não era. Era um espírito que gostaria muito de ser Divaldo, estava se apresentando como Divaldo. E falou que não estava podendo, não estava muito bem, não estava se sentindo muito bem. Mas Raul Teixeira conseguiu ser mais atento. Então vigiar e orar, né? Até mesmo para esses médiuns, né? Que estão aqui, médiuns seguros, né? São os bons médiuns, todos eles são bons médiuns. Né? Divaldo também já teve seus momentos ali, que foi exposto. Por isso que ele fala aqui, olha, menos expostos se acham a ser iludidos. Menos, não está dizendo que não serão iludidos. Tá? Moral do médium está no item 229 do Livro dos Médiuns. O que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem. Estudando o quadro anterior, podemos imaginar que se algum médium for exposto a comunicações livres de obstáculos, os mesmos deveriam se verificar somente as comunicações de espíritos e não os nomes que eles o apresentam, pois nada pode ser utilizado por mérito de um médium, e principalmente um nome conhecido. Tá vendo? Foi o caso do Raul Teixeira, né? O espírito usou um nome conhecido, mas ele ficou atento, tá? Por quê? A moral. Olha como é que a moral é importante, você desenvolver esse lado moral. Então não queira ficar recebendo, conforme alguns amigos às vezes falam, eu estive lá no Rio, num centro espírita, recebi fulano de tal, personalidade tal, né? Gente, nós não temos mais tempo para isso. Nós já passamos, isso aí já foi trabalho de Chico, né? Continua sendo aí de Divaldo, Raul Teixeira. Né? O nosso trabalho é estudar, desenvolver esse lado moral nosso, desenvolver humildade, caridade, amor ao próximo. Tá? Por isso que a gente mantém o nosso estudo, principalmente essa época, o estudo da mediunidade é importantíssimo. Tá? Então, aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça, de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência, pela sua modéstia. O primeiro se orgulha das suas relações com os espíritos superiores, esse outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Tá? Lembrando também que nós somos o primeiro socorrista, mais uma vez. Então, nós estamos cercados de espíritos atrasados na superfície do nosso planeta, aqui no nosso ambiente, que precisam de auxílio. Tá? Temos o dom da palavra. Sejamos médiuns, ostensivo ou não, somos médiuns todos da palavra e utilizemos as que edifiquem e não as que destroem. A fala refletirá ao nosso grupo moral a que pertencemos, juntamente com as ondas que emitimos pelos pensamentos, sendo a palavra um fator que induzirá nas realizações através do seu veículo magnético. Em nossa sintonia, a palavra facilita a comunhão com todos ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, a responsabilidade na prática mediúnica, a responsabilidade da palavra. Não podemos sair por aí falando abobrinhas, falando o que nós queremos. Né? Ninguém aqui
tem um conhecimento tão elevado assim, para que a gente possa se dizer mestre dessas obras. Na verdade, estamos aqui estudando. Eu estou aprendendo com vocês. Eu tenho a facilidade de fazer essa, como se diz, mineração nas obras, trazer o conteúdo dentro do que foi proposto. Nós temos um plano de aula já preparado. Esses nossos estudos aqui, eles não saem de qualquer maneira. Existe um planejamento que eu apresentei lá no início, no primeiro estudo, um planejamento completo. Nós estamos terminando agora o segundo módulo desse planejamento. Vamos entrar no terceiro módulo no estudo 34. Então nada aqui é feito de qualquer maneira, né? Feito, como se diz, a Deus dará. Ficamos esperando cair do céu. Nós estamos estudando. Somos um grupo de estudo sério, né? Com responsabilidade. Nossa responsabilidade é trazer para vocês um material para que vocês possam ouvir, pesquisar, analisar. Procurem nas obras espíritas, vejam se eu falei alguma coisa errada, critiquem aqui, tá bom? Conforme no estudo passado, aliás, teve um estudo sobre o Livro dos Espíritos, que estou fazendo também, que eu comentei sobre a cura de um filho, né, que o pai vai atrás. Na verdade, até cometi um engano. Foi do filho de um servo, né, que foi curado. Né? Jesus, com aquela mediunidade curativa, na distância. Né? Então, um soldado foi lá, o centurião, não me recordo, foi e pediu a ele falou: filho do seu servo, né? Pode voltar, já está curado. Então, às vezes a gente comete erros. Procure, se eu cometer algum erro, algum engano, coloca lá na observação, é sempre bom. Estamos aprendendo também, estou aprendendo com vocês, tá? Aí uma frase de Emmanuel: ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console. Desculpe o erro aqui, pessoal. Própria, né? Tá uma separação aqui. Tá vendo? Acabei de falar de erros, nós cometemos erros. É um erro pelo sistema que eu não fiz a revisão aqui correta. Então, pronuncie a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique, mesmo que a provocação do mal te instigue à ordem, compelindo-te a condenar ou ferir. Abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Emmanuel, que nós estamos vendo sobre a palavra, tá? A responsabilidade com o uso da palavra. Então aqui as nossas referências para que vocês possam buscar o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 16, item 197, capítulo 20, item 229. E esse trecho aqui de Emmanuel, Seara dos Médiuns, item palavra, e aquela parte de Herculano Pires, mediunidade. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que deem continuidade aos estudos, né? Ninguém aqui é dono da verdade. Nós estamos pegando informações de dentro da doutrina. Então vocês façam a sua análise, busquem mais informações, aproveitem, podem simplesmente aproveitar o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, né, como estudo, né, porque o meu desejo aqui é a divulgação do Espiritismo. Não é querer ser melhor do que ninguém, nem o super conhecedor, né? Olha como ele sabe das coisas. Não, eu venho aqui, apresento as obras, leio as questões para vocês, leio o conteúdo, cito alguns exemplos que tive no dia a dia, que eu percebi, né, de autores diversos, né, do que ocorre às vezes na casa espírita ou em outros locais.
né, que eu estou sempre acompanhando já há alguns anos. Passando para vocês, divulgação espírita, tá ok? Então, conforme eu pedi, Jesus para estar sempre iluminando, né? Continuo pedindo por todos, né? Todo o planeta, principalmente regiões que estão em guerra, em conflitos diversos, né? Nossa, que os bons espíritos possam estar presentes, né? Eu sei que é muito trabalho para todos, tanto no plano espiritual quanto no material. Mas precisamos, se queremos transformar o nosso planeta de provas e expiações para esse caminho da regeneração. Até a próxima.